Olá, olá, como estão todos? Olá, Lu, tudo bem? Tudo bem, que delícia a gente estar aqui mais uma vez para falar sobre assuntos de coloração pessoal que passa voando, né? A gente nem sente. É um bate-papo tão gostoso, né? Muito gostoso, flui. E a gente fala de assuntos, às vezes, né, que para a pessoa é um pouco mais complicado. E a gente vai falando de uma maneira que é para você que está em casa, né? Ver que a gente quer desmistificar muitas das questões. E hoje o assunto é justamente sobre um dos pontos da coloração pessoal que eu acho mais bacana da gente descobrir. Também. Mais fácil também. Mas tem muita gente que tem dificuldade com o contraste, né, Erika? Sim, que é uma das primeiras etapas do teste, né? Sim. A gente até, quando fez o ao vivo, a gente recebeu essa pergunta, né, falando do contraste. Então a gente vê que tem muitas pessoas que têm dúvida sobre o contraste, e que é a parte também que eu acho mais dinâmica, porque eu acho que é a parte que a cliente consegue entender melhor, né, como que é isso. Acho que ela consegue, acho que é menos abstrato do que o restante do teste, e eu acho super gostoso de fazer, mas a gente sabe que tem muita gente que tem dúvida, né, então a gente vai falar sobre isso hoje. Às vezes o que eu percebo é a dificuldade da consultora explicar para a cliente para que ela vai usar o contraste. Sim. E a cliente entender, né, como ela vai fazer uso. Então, é engraçado que a gente, né, como eu falei no outro podcast que a gente fez ao vivo, que era um dos itens que as pessoas apresentavam bastante dificuldade no processo, né? Então, até com esse feedback a gente trouxe na cartela nova, cartela maior, tem lá, né, qual o contraste do seu cliente. Então, a gente colocou as classificações e você colocar no número lá de 0 a 10 qual o número maior, né, o tom da graduação de cinza. Sim. Que casa com aquela pele, e o tom mais claro, que geralmente é a pele. Sim. Né? Então, nesse ponto, a cliente vai saber se a diferença dela é maior ou menor. Atrás, né, a gente fez a explicação do que é o contraste. No QR Code, uma estampa para mostrar os vários contrastes. Isso a gente já tinha nessa edição de agora. Sim. Então, eu acho que é isso, né? A pessoa entender que é o contraste da pele dela com o cabelo, o contraste dela da pele com a cor da maquiagem, né? Ou seja, do batom, do lápis, da pele dela com os acessórios. Então, é isso que a gente tem que pensar, o quanto eu seguro de diferenças, né? De tonalidades claras e escuras. E esse ponto, existem contrastes de intensidade, contrastes de temperatura, mas neste contraste da coloração pessoal que a gente mede é o contraste de tons claros e escuros. Sim, né? Tem uma correlação com a profundidade, né? Tem uma correlação direta com a profundidade. Eu sempre falo, quando eu faço contraste, eu já fico assim, opa, talvez na profundidade ela fique mais pro profundo ou mais pro claro, porque tem uma correlação. E eu acho isso muito legal. Quando eu vou sentar com a cliente, né, para começar o teste, eu preparo uma apresentação, como eu já falei aqui em outro podcast, e eu coloco lá várias observações do contraste. Então eu coloco, por exemplo, uma atriz que tinha um cabelo claro, né? Tem o cabelo claro, baixo contraste claro, foi lá e escureceu o cabelo. Aí eu mostro, tá vendo a diferença? Olha como gritou, como pesou na atriz, né? Olha como marcou mais o rosto dela, as expressões. E o outro exemplo também, o oposto, assim, de uma pessoa que tem um cabelo muito escuro, que clareia. Eu pego os exemplos mais opostos para ficar mais nítida a diferença. De maquiagem também, então uma pessoa que tem um baixo contraste claro, com uma maquiagem muito escura, né? E uma coisa que eu gosto de fazer também para cliente, quando eu vou explicar contraste, eu explico para ela sempre fazer o seguinte, para ver o seu contraste. O contraste nada mais é do que a diferença de tons que a gente tem na nossa beleza, né? No cabelo, nos olhos, nos lábios, na pele. E aí eu falo para cliente sempre tirar uma foto em preto e branco, né? Tirar a foto e tirar a saturação. E aí eu explico para ela como fazer para tirar a saturação. E eu falo para ela, se você tem uma blusa, um vestido estampado, vai na luz do dia, tira essa foto, tira a saturação e vê se seus tons de cinza estão dentro dos tons da blusa, do vestido. A maquiagem é a mesma coisa. Se o tom do batom está dentro do tom ou do cabelo ou da pele, porque isso vai criar uma harmonia. Se, por exemplo, o batom está muito escuro, não está chegando na sua boca. Há pouco tempo atrás, eu vi uma influenciadora com um batom bem escuro. E ela estava num filtro preto e branco. E ela é bem clarinha. Eu só vi a boca. Eu dei até um print, mas eu não ia postar nos stories, né? Porque eu não queria expor a pessoa. Eu sempre mostro isso nas aulas, explico para as clientes também. E essa dica de fazer a foto para você ver se aquela estampa entra na tua beleza, porque a dificuldade da cliente é essa. Mas como que eu vou saber? A foto em preto e branco
cliente, você vai ver se aquele tom entra, né? Porque o contraste não é só a diferença dos claros e escuros, mas qual é o claro da minha beleza e qual é o escuro da minha beleza. Então, quando eu quero esfumar meu olho, qual é o tom mais escuro que eu posso chegar? Sim. Né? Quando eu quero iluminar, quando eu quero trazer umas luzes para o meu cabelo, qual é o tom mais claro que eu posso chegar? Então, é isso que a gente vai pensar no mais claro e no mais escuro, né? E o que eu vejo que tem muita dúvida é falar assim, mas se a pessoa tem uma pele clara, por que ela não pode usar o cabelo claro também? Porque ela tem este contraste alto e a ideia é que esse cabelo fique mais escuro. Ela precisa desse contraste para manter, né, aquela beleza mais saudável, né? O que a gente fala, para a gente trazer a harmonia é pela repetição do que eu tenho. Sim. Então, se naturalmente eu tenho um alto contraste, eu posso usar um contraste diferente, né? Manter esse alto contraste. Quando eu quebro isso, eu já me sinto, né, não tão valorizada. Então, isso que é importante da gente falar, Sim. né? É claro que se sua cliente quer mexer no contraste, eu já tive cliente que tinha um alto contraste, meu sonho é ser loira, porque eu quero ser loira, platinada, e tudo bem. Eu acho que a coloração não é para colocar a gente em caixinha. Se a cliente tem o desejo de ficar platinada, se tem um alto contraste, só explicar para ela que para ela segurar esse cabelo, ela vai precisar trazer mais profundidade em outros elementos. Então, na parte de cima, na maquiagem, para dar uma seguradinha, né, bastante corretiva, nesse caso também ajuda, né, para ela segurar esse contraste. Então, tem maneiras da gente conseguir equilibrar o desejo de imagem da cliente, né, como ela quer, né, parecer, com o contraste. Mas é sempre mais interessante manter o contraste natural. Eu falo que a natureza não erra, né? O que eu acho que acontece, a escolha ainda das pessoas para as cores ainda é uma escolha muito externa, de fora para dentro, né? Então as pessoas não pensam, nossa, qual que é a minha paisagem, como que eu vou valorizar essa paisagem? Sim. Não, eu tô vendo que uma pessoa tá super bonita com essa cor de cabelo, se eu repetir essa cor de cabelo, vai ficar super lindo em mim. Sim. E na verdade não, né? Veja que há pouco tempo os profissionais de cabelo começaram, geralmente os Instagrams eram aparecendo o cabelo, a tonalidade, só sem mostrar o rosto, de costas, né? É verdade. E hoje a gente vê com o ring light o antes e o depois, né? Quando ele traz um tom, só o rosto da pessoa, como ele valorizou, que tá mostrando exatamente como aquele cabelo entrou na cor da pele, dos olhos e tudo mais, né? Tem algumas consultoras de imagem que eu vejo que tem Maria que fala assim, o meu método é aceita o cabelo, você tem que deixar o cabelo aparecendo. Não, é lógico que você tem que deixar o cabelo harmonizando com a beleza. E é por isso que a gente esconde o cabelo se ele tem uma tintura, porque a gente vai ver no real qual é o contraste da pessoa, o que valoriza ela, para daí indicar para a cliente a melhor tonalidade. Em termos de criatividade, de caráter, eu posso usar o que eu bem entender, né, Erika? Mas nem tudo vai valorizar. O que quer dizer se valorizar? Aquela cor que você usa e te deixa mais saudável, mais jovem, que te dá menos trabalho, que está mais perto da tua natureza. Exatamente. Então, na verdade, acho que existe um equívoco quando fala isso. Mas se prende... A gente vê a beleza total, a gente não esconde o cabelo. Não, a gente também vê a beleza total, desde que seja beleza natural. Então, o objetivo do teste é descobrir o natural para daí indicar melhores tons, né? Se a cliente, muitas vezes quando a cliente tem cabelo tingido, né, eu pergunto para ela no questionário que eu encaminho antes, eu peço para ela uma foto que ela tinha o cabelo natural, mais próximo do natural. Ou se, eu pinto há muitos anos, uma foto quando ela era pequena, né, para dar uma adolescente, né, que não pintava o cabelo, para ver. E aí é engraçado que eu até tive já muitas clientes que, quando eu pedi a foto, me trouxeram várias fotos, porque quando eu era pequena eu tinha um cabelo mais claro, aí depois escureceu. E isso acontece com muitas pessoas, né? A gente muda, por isso que a gente fala, todo mundo pergunta qual a idade mínima para fazer o teste de coloração. Na verdade, não tem idade, mas quando é muito pequenininho, pode ser que esse cabelo escureça um pouco e que o contraste mude. Sim. Como a gente mais velho, o nosso contraste diminui um pouco com a vinda dos brancos. Né? Na verdade, muda. Para quem tem pele escura, ele vai aumentar e para quem tem pele clara, vai diminuir. Então, a gente tem uma variação de contraste, mas não vai mudar essa cartela, né? Porque geralmente quem é muito clarinha, né, Erika, por exemplo, eu tinha o cabelo bem mais claro.
Meu cabelo ainda continua dentro da família dos claros, né? Sim. Só quem tem um cabelo castanho escuro, que já é bem, já nasceu com esse cabelo bem escurinho, né? Então, aquelas crianças que já têm um cabelo bem escuro, ok, vamos fazer o teste, mas quem é mais clarinho, você pode pensar que pode aumentar um pouquinho esse contraste, Sim. né? Eu pinto o cabelo, né? Não sou ruiva natural. Bem que eu queria ser. Mas... Não, mas super tem a ver com você. Tem, né? Quando eu fiz o teste, né? Quando eu fiz o curso, eu já era ruiva. Mas, assim, o meu cabelo não mudou muito o meu contraste. Então, é um tom que ficou ali numa mesma paleta de cores, muito parecido com o meu contraste. Você era mais loirinha quando você era criança? Quando eu era pequena, eu era mais loirinha. Eu tinha um contraste mais baixo. Eu era aquele loiro escuro, vamos dizer assim. Sim. E eu já tinha meu cabelo mais pro dourado. Quando vinha o sol, eu ficava um pouco acobreado também. Então eu já tinha meio que mechas naturais, assim. Meu cabelo era muito bonito. Mas eu não me reconhecia. Quando eu vi o ruivo, eu me reconheci. Mas quando a gente se identifica, eu acho que tem muito isso, né? As pessoas perguntam muito, né? A questão do cabelo. O cabelo que eu nasci o melhor é super bonito, mas às vezes você quer outras mensagens, você se identifica, né, de uma outra maneira. Não que o teu natural não seja bom, mas dentro do teu desejo de imagem hoje, esse cabelo. Vamos ser felizes com o ruivo. Pronto. E ele tá, graças a Deus, tá dentro do meu contraste. Eu mudei, ele baixou um pouquinho. Porque, lembra, eu não sei se você vai lembrar, mas quando eu fiz o teste com você, deu médio contraste, né? Na pandemia, que a gente, naquela época, não pintava cabelo em casa. E aí eu deixei, né, a raiz cresceu muito, e aí eu vi. E engraçado que o meu cabelo ficou mais escuro. Olha. Eu vi que ele estava mais escuro, isso eu percebi. E quando eu tirei a foto em preto e branco e tirei o contraste, ele seria um médio para alto. Olha. E aí eu depois pintei de novo, né? Ruivo, fiz de novo, e aí deu médio. Só que me chamou a atenção porque o meu cabelo escureceu, né? Que antes não era assim. Não era. Ele escureceu depois que você começou a pintar. Exatamente. Olha que engraçado. Ele escureceu depois que eu comecei a pintar. Deve ser uma reação química, eu não entendo. Mas, também, essa parte, precisamos de um cabeleireiro aqui. Precisamos de um cabeleireiro. Silvana, por favor, SOS. Nos tira essa dúvida. Nos tira essa dúvida. Mas foi algo que eu percebi. Mas assim, mesmo mexendo um pouco no meu contraste, ele permanece. Agora, uma vez... Esse é um contraste muito parecido, né? Muito parecido. Mas antes de eu ser ruiva, eu cheguei a ser loira platinada. Gente, eu não entendia nada de contraste na época. Mas eu via que eu precisava de muita maquiagem. Porque eu fiquei muito pálida. Mas então, a gente fazia o que? Você usou o loiro platinado porque você achou bonito e jamais imaginaria que você ia precisar de maquiagem. Então, esse é o ponto. A nossa escolha é pensando na beleza. E a gente vê a beleza aplicada no outro. Então, a ideia, o legal da coloração pessoal é justamente isso. Que tem tons para todo mundo. E não são os mesmos tons que vão valorizar a tua beleza, a beleza da Érica, a minha. Cada um vai se valorizar de tons diferentes. E são tons, mudanças pequenininhas, né, Érica? Às vezes uma coisa muito sutil. Um tom, eu ano passado estava com o meu cabelo um pouco mais claro na raiz, mas é pouquinha coisa. Eu vejo que agora um pouquinho mais escuro me dá um contraste melhor, dá uma aparência mais jovem. E assim, é um tonzinho de nada, mas no cabelo são essas mudanças sutis que fazem, trazem uma transformação. E é o que a gente fala, né? As pessoas acham que a gente vai jogar fora, que vai fazer mudanças radicais. Não, são pequenos ajustes próximos daquilo que você é, né? Então isso funciona super bem. Até na maquiagem, por exemplo, eu nem tenho preto na cartela, mas quando eu ponho uma máscara de cílios preta, eu vejo como pesa. Nossa, pesa muito. Meu olhar fica carregado. O que eu consigo usar, mas é um preto que seja mais acinzentado, mais lavado. Que isso é outono suave, né? Não pode ser aquele preto puro, absoluto, não dá certo. E até mesmo ele acaba caindo um pouco, acho que ele evidencia a olheira, já não curto. Abstraiu, né? Total. E eu acho que hoje também o movimento, você não acha também, Érica, que o movimento das pessoas se descobrirem e verem o que é melhor para si, assim, não é muito essa história de seguir padrão, né? Todo mundo com o mesmo olho, todo mundo... Não tem mais isso. Ou eu às vezes fico pensando, Luciano, acho que você que tá mais velha e tá mais consciente das suas escolhas, mas eu vejo que até as meninas que vêm aqui fazer curso, cada uma já tem a sua identidade em relação à sua imagem, né? Eu acho que as pessoas hoje estão muito buscando essa individualidade na moda, assim.
A pessoa não quer se vestir mais só porque tá na moda, porque é tendência. Quer entender se aquilo faz parte para si. Eu acho que as pessoas estão querendo também ter uma compra mais assertiva. Pelo menos, com certeza. Todas as minhas clientes, a grande parte, assim, sei lá, 90% das minhas clientes, até de coloração, quando chegam para mim, eu sempre pergunto, né? Por que você quis fazer coloração? É porque eu quero comprar de forma mais assertiva. Sim. Né? E a consciência de quem você é, né? Então, no final das contas, a questão do contraste. Por isso que é bacana a gente falar do contraste num primeiro momento, numa palestra, começar o atendimento, porque a cliente já entende, ela já percebe essa diferença de claros e escuros, né? Acho que eu gosto muito também de fazer a foto em preto e branco, com tecido de cinzas, depois as fotos em preto e branco das estampas, para ver como fica, né? Sim. E mostrar as diferentes estampas, pensar na estampa dos óculos, né? Como que isso pode mudar. Então, tem aquele material também que a gente fez com a Silvana e com a Raquel, que é do Cores e Formas, que tem lá a cor da pele, a gente vai colocando óculos de tons mais escuros, mais claros. Tudo isso vai dando, né, para a pessoa uma percepção de como isso pode valorizar ou não, né? E é aquela questão, claro que você pode usar cores bem diferentes em relação à profundidade da sua beleza, mas não é você que vai estar em evidência, sim aquele acessório. Então, se você quer se esconder, às vezes você quer mesmo, eu não tô afim de conversar com ninguém, coloca um óculos mais escuro que você, né, que a tua beleza fica em segundo plano. Sim. Ou as marcas fazem isso para chamar a atenção de um produto, que a gente olhe primeiro para o produto do que para modelo. Mas, geralmente, para a pessoa, a gente quer que a beleza dela realce, que traga o desejo de imagem dela. Então, o desejo de imagem é parecer mais acessível, né? mais criativo. E o contraste pode ajudar no sentido de ter, né? Diminuir um pouco o contraste, aumentar um pouquinho o contraste, Sim. né? Quanto maior o contraste, mais força, mais poder, mais credibilidade você passa. Quanto menos contraste, mais acessibilidade, mais suavidade, delicadeza você passa. Então isso tem a ver com um desejo de imagem. Lembrando que também o cabelo muito claro, por exemplo, uma pele, né, tanto clara como escura, mas o cabelo muito claro, também pode trazer essa coisa da tecnologia, né, esse aspecto mais contemporâneo, né, que é um aspecto meio artificial, né? A coisa do cabelo muito claro. A história das mulheres começarem a ser muito loiras tem a ver com o cinema em preto e branco, né? Porque o que acontecia? Para as mulheres se destacarem, o preto e branco é tudo meio parecido, os cabelos acastanhados. Se eu deixava ele bem claro, eu me destacava mais. Sim. Então era a ideia de trazer esse destaque, né? E graças a Deus a gente está vendo que as pessoas estão vendo que não é o loiro, não é o cabelo liso que vai te destacar. É você descobrir o seu poder, a sua beleza e fazer isso ficar destacado, né? Eu falo que todo mundo já sofreu da síndrome da Barbie. Nossa, certeza. Todo mundo já quis ser uma loira platinada. Todo mundo já passou por isso em algum momento da fase da vida. Mas aí vai vendo, descobre que aquilo talvez não é o melhor para você. E aí vem procurar a coloração para descobrir qual é a melhor cor para você. É o que eu falo, todo mundo pode ser loiro, mas qual é o loiro de cada um, né? Quem tem um cabelo muito escuro, né, bem escuro, vai ser uma morena iluminada, né? Mas eu posso ir para um tom, então não é o mesmo tom de loiro que vai ficar bom para você, para mim, então pensar nisso. E até uma pessoa que já é muito clarinha, um cabelo claro, se ela clareia mais ainda, ela fica muito abatida, né? Sim. Então a gente pensa muito aí nessa beleza, né, na mensagem que ela quer transmitir e nesse contraste que às vezes não é bom a gente tirar. Sim. Né? Você sabe que, eu não sei se você tem essa impressão, falando assim de teste, eu vejo que muitas vezes a cliente chega para mim, por exemplo, quando eu tô naquele tecido de tons de pele, né, de escala de pele, que é o mais quente, mais frio, às vezes ela, sei lá, uma pele quente, aí eu ponho aquele tecido e ela fala, eu apago aqui porque é muito a minha cor, eu tenho que criar contraste. Eu tenho, às vezes, a impressão de que as pessoas, elas acham que para se destacar, é exatamente isso que você falou do cinema, sim, eu tenho que criar um contraste, ou seja, eu tenho que usar o contrário do que é minha beleza. E eu vejo que muitas pessoas acham sim, isso. Tem essa leitura de ser muito, né, usar o que é muito diferente de mim. E até se você parar para pensar, quando eu era criança, minha mãe falava, você tem que usar uma cor forte, porque eu era muito clarinha, pra você, né, ficar assim mais destacada, né? Daí tem aquelas histórias, né? Loira não pode usar amarelo, né? Vermelho fica melhor pra loira. Então tem alguns rótulos que criaram, que eu acho que o
para as pessoas pensarem no uso da cor, mas sem nexo, sem, né, qual o amarelo que a gente está falando, qual o loiro que a gente está falando, como vai ser. E essa história de realmente, e a ideia é a gente justamente pegar o tom de nude dela para usar maquiagem, para valorizar a beleza dela, né? Então realmente é um conceito um pouco diferente, né? Sim. E realmente as pessoas vêm com essa ideia. Sim, certeza. E no contraste também vejo que às vezes, né, por exemplo, a pessoa é um médio contraste, e aí quando eu ponho um alto contraste, o tecido, ela fala, esse fica melhor, porque olha como realça, como destaca, porque é totalmente diferente do dela. Aí eu escuto, né? No primeiro momento eu não falo nada no teste, eu falo para elas falarem tudo que elas quiserem. Aí quando eu venho, eu falo, ó, tá vendo? A gente tem que procurar onde você derrete. Né? Tá vendo como esse tecido chega antes que você? Então você tá chegando a 10 km. Eu tenho na apresentação várias atrizes com vestidos de estampas diferentes. E eu mostro isso. Por exemplo, a Anne Hathaway com vestido em preto e branco. Eu falo, tá vendo como ela tá derretendo? Aí eu tenho a Anne Hathaway com vestido floral todo assim, muito clarinho. Eu falo, tá vendo como ela chega antes, 10 km antes do vestido? Ela consegue entender quando eu mostro na apresentação. Sim, muito importante, porque é um conceito engraçado, né, Erika? Quando eu comecei a trabalhar contraste, isso dá contraste, porque, né, quando a gente começou a falar em coloração pessoal e tudo, aquela ideia de sempre trazer para a nossa realidade. E tinha os tecidos de baixo contraste claro só. Baixo contraste claro, médio contraste e alto contraste. E eu falei, peraí, a pele negra não é sempre médio contraste, a gente tem variações de pele negra. Sim. Né? Michel lembra que a gente foi juntos fazer uma pesquisa lá no AMB Morumbi, né? Então eu fui acho que antes a gente foi para AMB Morumbi, uma turma de vários alunos do professor Jailson, e a gente fez várias fotos. E eu falei, não, vamos fazer o contraste baixo e escuro. Porque a gente tem o baixo e escuro e o médio, né? E logo em seguida eu fui para Angola dar um treinamento de imagem profissional. E lá tinha muita pele negra. Então a gente vê também essas variações e mostrar as variações de contraste. Eu até fiz um artigo para um evento que tem, tipo uma conferência que tem da Universidade de Palermo, falando sobre isso. Então, a gente trazer essa questão do baixo contraste, que pode ser tanto claro quanto escuro, né? E as diferenças, né? Claro que para a pessoa ter um alto contraste, ela tem que ter uma pele muito clarinha e um cabelo muito escuro. A gente não tem uma pele muito escura com cabelo bem clarinho, naturalmente falando, né? Só se for uma pessoa grisalha, né? Exatamente. Mas mesmo assim, uma pessoa grisalha não vai ficar tão claro assim, vai ficar um tom acinzentado, né? Não vai ser tão branquinho assim. Então, essa história da gente pensar no contraste em todas as peles, né? E eu vejo que quando a pessoa, hoje em dia, né, quando ela quer criar bastante polêmica, ou ela quer se destacar, vamos pensar na Jade Picon, né? Sim. É uma pessoa que eu admiro a estratégia dela. Sim, né? Com certeza. Antes dela ir pro Big Brother, ela deixou o cabelo dela todo bem platinado, totalmente contrário do contraste dela, porque ela queria criar essa polêmica mesmo. Sim. E ela criou um engajamento por conta disso. Nossa, olha o cabelo dela como tá claro. Gente, isso ficou bom, não ficou? Então, dividir opiniões, falar sobre isso. Várias consultoras fazendo post por causa do contraste dela. Eu cheguei a fazer um contraste dela. Eu também, a hora que ela saiu com aquele cabelo, eu já falei, gente, vamos postar aqui, né, pra gente pensar sobre isso. E logo em seguida ela entrou no Big Brother e ela voltou a ter o cabelo escuro. Por quê? Porque lá no dia a dia ela ia acordar sem maquiagem para retocar a raiz, né? Então ela voltou ao natural, que seria mais fácil. Mas geralmente essas mudanças radicais ou vem por conta das atrizes que vão desempenhar, né? Tem um papel que a caracterização daquele personagem pede uma pessoa diferente, talvez, que tem que trazer o empoderamento, uma pessoa mais acessível, uma pessoa que está doente ou mais velha, eles vão trazer e mudam a cor do cabelo, né? Ou as pessoas que justamente querem chocar, querem fazer essa mudança, né? E às vezes vestir um personagem, os cantores, né? Também, né? Eu vou rodar aí um show, né? Uma turnê. Então é esse o tema das músicas cantadas. Eu vou, né, vestir esse personagem. Você falou de cantora, eu lembrei logo da Lady Gaga, né? Porque ela já foi todos os tons de cabelo possíveis, assim. E ela usa muito um loiro platinado, que não é o melhor pra ela. E quando a gente vê ela naquele outro filme, Nasce uma Estrela, que ela tá com o cabelo mais próximo do natural,
como que ela tá diferente. Tem gente, né? Eu já escutei gente falando, nossa, não tinha percebido que era ela que tava fazendo o filme. Por causa do cabelo. Por causa do cabelo. Então, olha como é importante, né? E não sei se você lembra que ela começou com um cabelo bem natural, como é o dela. Daí, quando ela, no filme ela foi mudando, ela foi ficando mais estrela, mais artificial, eles colocaram um ruivo bem artificial nela. Né? Então, esses são os recursos, além da roupa, o cabelo também é, logicamente, a atuação dela, né? Então, a gente pensar nessa questão, né? Acho que olhar para a cliente e falar, olha, valoriza aquilo que você tem de mais bonito, né? É que a gente sempre acha que o pasto do vizinho é mais verdinho, né? Tudo que o outro tem é melhor do que eu tenho. Exatamente. Então, o nosso processo, no final das contas, não é colocar ninguém dentro de uma cartela, obrigar o uso de nada, mas justamente você se conhecer e saber valorizar o que você tem em casa, né? O que você tem na sua beleza. Sabe, tem muita gente, né? Muitas clientes que me trazem um feedback assim, às vezes no primeiro momento ficou meio assim com a cartela, né? Não se reconheceu tão bem assim. E com o passar do tempo eu vou falar com ela, ela fala, nossa, você sabe que realmente fica bem em mim? Então, fica, né? Pois é, né? Que bom que você está acreditando, né? Porque esse é o meu trabalho. Exatamente. Então, mas acontece muito isso, assim, esse feedback, às vezes, da pessoa, no primeiro momento, nunca me imaginei usando. Porque também o que acontece? Eu acho que muitas pessoas que buscam a coloração é porque querem também sair do preto, branco e cinza. Sim. Porque eu vejo que as pessoas estão muito nessa esses tons acromáticos. Tons acromáticos. Eu ia criar uma Acromacia, palavra. Já criar uma palavra. Guimarães Rosa aqui. Mas, enfim, nesse tom acromático, eu acho que as pessoas estão descobrindo as cores agora. E muitas têm medo e insegurança e requerem o teste de coloração para entender. Descobrir cor não quer dizer que você tenha que sair de amarelo, verde, azul, tudo junto, né? Pode ser outros acromáticos, os beges, marrons, né? Cinzas. Mas eu vejo que o grande apego de todo mundo agora eu vejo menos, né? Você não vai ter preto na minha cartela. Gente, ninguém vai deixar de usar preto de maneira nenhuma, porque é uma cor extremamente confortável, fácil de usar, fácil de combinar. Sim. Apesar que eu, assim, vivo muito bem sem o preto, obrigada. Não preciso do preto, não. Mas mesmo a pessoa que gosta do preto, a hora que você está fazendo o teste, fala para ela, olha, os tons mais claros funcionam para você. Ela fala, mas mesmo? Eu falo, na maquiagem você não... eu percebo que na maquiagem eu coloco um tom escuro, não fica bom. Um óculos muito escuro também não fica bom. Então, mesmo os amantes do preto, que na roupa a gente consegue neutralizar o efeito. Na maquiagem, no cabelo é mais difícil, né? Então, eu vejo que as pessoas já percebem que essa cor pesa. Então, acho que o contraste, falando do contraste, isso já ajudaria muito. E mostrar que você tem como escurecer. Né? Mas qual é o teu tom de escuro que vai trazer essa profundidade, que vai trazer a sensualidade que você quer, enfim, o efeito, né? Acho que é muito importante pensar no efeito que você quer aplicando uma cor. E às vezes, quando a cor não está na tua beleza, o efeito é o contrário, né? Eu usar um olho escuro para mim me deixa extremamente abatida, o olho fica muito pequenininho e a massa do rosto fica muito pronunciada, eu já tenho uma massa do rosto grande. Então, assim, é essa questão, né, da percepção do individual, que eu acho que é um movimento muito novo ainda para os maquiadores, para os profissionais de cabelo, para a gente também, né? E acho também importante falar que é mais fácil começar o teste com contraste, né? Sim. Não deixar para último. Porque assim, quando você começa o teste pelo contraste, você já depende... Claro, o contraste médio te deixa pouca chance de você já eliminar. Mas se é um médio contraste para tons mais escuros, você elimina as cartelas mais claras. Se é um médio contraste de tons mais claros, você elimina as cartelas mais escuras. Sim. Se é um alto contraste, um baixo contraste escuro, vamos para as cartelas mais escuras. Então, o contraste já é um direcionador para a cartela final. Então, isso é muito importante da gente trabalhar, né? Sim. O contraste me ajuda muito a direcionar com a cartela. Com certeza. Eu acho que é a grande chavinha ali, né, uma mensagem subliminar da pessoa. Porque a gente começa, não sei, assim, quando eu aprendi o contraste, a gente fazia o teste todo, daí no final ela falava de estampas de roupa só. Então vamos pensar quais as estampas de roupa. Mas a gente não está falando de estampa de roupa, a gente está falando da estampa, da paisagem daquela pessoa. E como que eu vou harmonizar com aquela beleza. Então eu falei, não, peraí, acho que isso aqui é importante, vamos colocar no começo. Então daí que veio a história de começar o teste pelo contraste, porque até então não se falava.
E outra coisa importante, Erika, os materiais que a gente tinha de contraste era assim, baixo contraste era uma estampa de cobra bem lavada, o médio contraste é estampa de tigre e o alto estampa é estampa de zebra. Então, a cliente quando vê as estampas, ela fala, eu não gosto de zebra, eu gosto dessa daqui. Então, eu não estou falando da estampa, eu estou falando da diferença de claros e escuros. O primeiro material que teve no mercado, que teve a mesma estampa, trabalhando em tonalidades diferentes, foi da Estúdio Imagine. Sim. Que na época aquela estampinha era a estampa do meu site, da gente falava, vamos usar essa estampa para poder fazer em tonalidade. Eu quero que a pessoa preste atenção na diferença da tonalidade e não na estampa. Sim. Porque até então as pessoas prestavam atenção na estampa. Até hoje no mercado tem gente que vende esses kits de estampa de animal print. De animal print, né? Então eu falei, não, vamos pensar que não é a estampa, mas a diferença de claros e escuros. Sim, então, é fundamental isso, porque mesmo com o material, né, que a gente usa de contraste hoje, tem ainda gente que fala, eu não gosto dessa estampa. Eu falo, não, abstrai da estampa, não é a estampa. Não é a estampa, é a diferença do claro e escuro, exatamente. Mas a pessoa fica presa ali na estampa. Eu falo, abstrai, vamos abstrair da estampa. Imagina quando tinha estampa diferente. Ela falava, não gostei dessa, gostei dessa outra. Então, era mais difícil de entender. Hoje que eu vejo o contraste, tem muita cliente que ela já chega, né, que já entrou no YouTube, já viu vários posts, e fala, eu acho que o meu contraste é tal. Eu acho que o meu contraste... Né? Então, já veio mais ou menos com isso meio que visto. Então, é fácil de você trabalhar, né? Você que é consultora, quer falar sobre coloração pessoal, faz uma palestra, fala sobre contraste, principalmente como a Erika falou, eu também já fiz bastante, quando a gente vai falar para grupos, eu acho que dar uma informação, falar de contraste é muito bacana, se ela quiser mais, ela vem, te procura para fazer um teste completo. Sim. Mas é um assunto que sempre é bem-vindo. Sim, né? E também falar, antes, né, da gente terminar aqui, eu acho que é legal falar também dos tecidos novos, dos contrastes, porque eu acho que muita dúvida que tinha de contraste era desses intermediários, né, que a pessoa falava, ela não é médio, mas também não é alta, ai meu Deus, e a gente falava, eu lembro que eu já usava o termo médio para alto há muito tempo, né? Acho que eu escutei você falar em algum momento. Sim, a gente sempre falou médio para baixo, médio para alto, mas a cliente ficava meio com ponto de interrogação, e a consultora que estava começando falava, meu Deus, ela não é nem o tecido de baixo nem de médio. Então, o que a gente fez? A gente começou a trazer no conteúdo da apostila do ano passado, na edição do ano passado, essa nomenclatura, né? Então, a gente tem o baixo, médio e alto, mas vamos definir, colocar aqui que essa classificação médio para alto e médio para baixo existe, né? Daí todo mundo falou, mas cadê o tecido? Eu falei, vamos fazer o tecido. E fizemos o tecido, e eu vejo que hoje, com mais esses tecidos, as pessoas saem com menos dúvida. Sim. Fica mais claro. Ajudou muito. Ajudou, até mesmo porque, assim, dentro do que a gente tem aqui de histórico, a gente não tem aqui no Brasil a mulher baixo contraste. A gente tem a médio para baixo claro. E a médio para baixo escuro. A gente tem menos pele retinta negra, a gente tem mais aquela pele misturadinha. Sim. E o alto contraste, mais difícil, mais fácil, médio para o alto. Então a gente tem mais médio para o alto, médio para baixo, do que o próprio alto, baixo. Sim. Então as clientes já saem com uma definição, ela está entendendo o que é. E fica mais fácil de colocar em prática. Sim. Eu sempre notei, quando eu faço um Excel, eu tenho um Excel de clientes de coloração, todas as clientes eu tenho, mas eu tenho um específico para coloração, e eu escrevo o contraste de cada cliente, eu ponho um número, fica a dica, gente, para vocês fazerem. Coloca o nome completo, o contato, o e-mail, data de aniversário, para dar parabéns para ela no aniversário dela. É sempre bom, né, para ela relembrar da gente. Até mesmo você contabilizar qual cartela sai mais, né? E eu ponho a cartela e o contraste. E eu via, né, qual contraste que sai mais? Então, médio para alto. Sim. É o que mais sai comigo. Não sei se no geral é esse, mas é o que mais sai. Médio para alto, médio. Isso é o médio para baixo. Terceiro colocado. Né? Exatamente. Eu tô dentro, gente. Tá dentro. E a cartela que mais sai para você? Inverno. Aqui também. Aí fica assim, inverno brilhante, inverno escuro. Aí depois vem outono. Outono suave é difícil, é mais difícil. Primavera brilhante, outono escuro, mas mais outono do que primavera, daí um verão suave, mas é de região. Eu já atendi muito também em Porto Alegre, lá dá verão muito suave. Verão ou inverno. Peles muito frias. Não que não vai ter pele quente lá, mas assim, que eu atendia,
sempre dá frio, assim, ou verão ou inverno, sempre. Bom, gente, vocês veem que a gente começa a conversar do contraste, a gente já vai para as cartelas, do contraste, a gente aqui fala, a gente vai se empolgando, né? A gente vai falando. Não, mas aqui uma coisa puxa a outra mesmo, mas eu fiquei curiosa para saber, mas é isso mesmo. É muito gostoso, gente. Então, assim, não tenha dúvida no contraste, né, Erika? É um item muito bacana para você mostrar os seus conhecimentos dentro da coloração pessoal, para fazer vídeos, para fazer Instagram, até a gente fez uns posts no Instagram, foi esse ano, né, Michel, que a gente fez um post de eu usando vários óculos diferentes, mostrando que era o meu contraste, um que aumentava, outro que diminuía. A gente fez de estampa de roupa também, que eu acho que esse ainda não foi pro ar, que a gente fez no começo do ano, então a gente tá lembrando que nossos vídeos... Enfim, é bacana você mostrar pra pessoa quando você usa uma estampa com contraste maior que a tua, igual. Sim. Você pode fazer mudança da estampa com Photoshop também. Sim, eu faço com Photoshop. Mas acho que é bem bacana você mostrar, que eu acho que assim, às vezes a pessoa não tá... vendo o que você está falando em relação ao contraste. Sim. Então, quanto mais a gente puder explicar, mais fácil fica para você e para sua cliente também entender. Sim, acho que é mais fácil. Eu gosto bastante. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante de contraste. Se vocês quiserem outro vídeo sobre contraste, a gente faz, tá, A gente faz, com certeza. Então, deixem aí nos comentários. E quem está nos escutando no Spotify, deixa no nosso @pod_cor, deixa lá os comentários, a gente sempre vai comunicar com vocês tudo que a gente vai fazer aqui no podcast, por lá, então deixa os comentários, não pode mandar direct para nós, tirando as dúvidas de vocês, e a gente se encontra na próxima semana. Com certeza, foi muito bom estar com você mais uma vez, vocês também, olha, tragam as dúvidas que a gente adora, pra gente poder responder aqui para vocês. Gente, um beijo, tchau! Tchau, tchau!